começar a chorar. Obrigada. Esse homem era muito triste porque ele tinha um grande problema e ele não conseguia resolver o seu terrível problema. Então ele vivia chorando, ele vivia reclamando o tempo todo do seu terrível problema. Esse homem da nossa história de hoje, ele viveu há muito tempo atrás, por isso ele usava roupas bem diferentes das nossas de hoje, mas ele vivia dizendo assim: ai, eu tenho um grande problema. Sabe por quê? Porque eu sou baixinho, ai, é terrível, todo mundo é maior do que eu, os pais são maiores do que eu, as mães também são maiores do que eu, até as crianças são maiores do que eu não consigo ver nada, ser baixinho é meu problema. Mas espere um pouco, crianças, vocês são mais inteligentes do que esse homem, né? Vocês sabem que ser baixinho não é um grande problema. Sabe por quê? Porque para Deus não importa se a gente é baixinho, alto, gordinho, magrinho, nem a nossa cor da pele. Para Deus, o que realmente importa é o nosso coração. E por dentro daquele homem baixinho era onde estava o seu verdadeiro problema. O seu coração era vazio. Ele não conhecia Deus, ele não conhecia Jesus e ele vivia muito triste. Mas ele queria fazer alguma coisa para ser feliz. Então ele começou a pensar: ai, o que eu posso fazer para ser feliz? Já sei! Já sei o que eu vou fazer. Se eu for rico, eu vou ser feliz. Se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser feliz. E esse homem, ele tinha um importante trabalho na sua cidade. Ele cobrava dinheiro das pessoas na sua cidade. Então, ele pensou: já sei o que eu vou fazer. Se eu roubar dinheiro no meu trabalho, eu vou ser muito rico. Então, ele começou a roubar dinheiro no seu trabalho. Todo dia, ele pegava um dinheiro para ele. Até que um dia, ele tinha uma sacola bem grande de dinheiro, e ele gostou e disse: agora eu sou rico, mas eu quero mais. Então ele começou a roubar mais dinheiro, mais. Agora ele tinha sacolas e sacolas de dinheiro. Agora sim, sou muito rico. Olha, eu tenho muito dinheiro, eu posso comprar todas as coisas que eu quiser. Eu posso ter muito ouro, e eu gosto de ouro. Eu também posso comprar lindas roupas para usar, e as pessoas da minha cidade vão ver que eu sou um homem muito rico e importante com elas. E também eu posso comprar muitas coisas com todas as moedas que eu tenho, e também todas as joias que eu guardo na minha casa. Eu posso ter muitas coisas com isso. Mas espere um pouco, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Eu continuo triste, e esse ouro, eu não posso comprar amor com ele, e essas roupas, elas não me trazem paz. Eu não entendo. E esse homem começou a se tornar um ladrão e um mentiroso. Crianças, alguém gosta de ser amigo de um ladrão, de um mentiroso? Não. Esse homem aqui, ele não tinha amigos. Ninguém gostava dele, ninguém gostava de conversar com ele, ninguém gostava de ficar perto dele. Ele vivia sozinho na sua cidade, ninguém queria ficar perto dele. Como ele não conseguia ter amigos, ninguém ficava com ele, então ele começou a ouvir o que as pessoas estavam falando, começaram a contar histórias de um homem, e ele começou a ficar curioso para saber as histórias desse homem. Eu vou colocar orelhas bem grandes nele, para ele ouvir melhor as histórias. Estavam contando a história do grande mestre, histórias maravilhosas, e ele queria ouvir. Falava que o grande mestre era diferente de todas as outras pessoas, porque ele olhava para as pessoas com seu olhar cheio de amor. Por onde ele passava, ele curava, e também dizia palavras que nunca as pessoas tinham ouvido antes. Ele dizia: perdoe os seus inimigos. E ele também dizia: orem pelas pessoas
que te odeiam? E ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tudo que ele dizia fazia as pessoas conhecerem Deus, o Pai. Aquelas pessoas estavam falando muito sobre o grande mestre, e aquele homem baixinho queria ouvir mais histórias do grande mestre. Então contaram para ele uma outra história do grande mestre, de um lindo dia de sol. Nesse dia o céu estava brilhando, não tinha nenhuma nuvem, o mar estava tranquilo, calmo, um ótimo dia para ir ao mar. Então o grande mestre foi até o mar, pegaram um barco com seus amigos. Então eles começaram a viajar. Estavam tudo tranquilo, o céu estava claro, o mar estava calmo. Mas então, no meio da viagem, de repente... peraí, não. Então, no meio da viagem, de repente... Não. De repente! De repente... Não. Então, no meio da viagem, de repente... Estão prontas, crianças? Sim! No 3, 1... O céu começou a escurecer e começou a soprar um vento muito forte. O vento soprava assim. Me ajudem, crianças, com o vento. Então as ondas começaram a ficar altas. Era uma terrível tempestade que estava chegando. O barquinho onde o grande mestre estava parecia bem pequenininho no meio daquelas ondas altas. E o vento começou a ficar mais forte. Cadê o vento, crianças? Não, mais forte. Não, o vento era terrível. As ondas, elas eram altas. A tempestade não parava. Balançava o barco de um lado no outro. Então, tinha relâmpagos no céu. E o barulho dos trovões. E os trovões eram altos. A tempestade não parava. Então... no meio da tempestade, de repente, eu conto depois. Não vou contar agora não. Vamos fazer o seguinte, crianças, vou chamar os bonecos, eles vão cantar mais uma música, depois deles eu volto e termino a história, combinado? Nossa história? Sim. O grande mestre estava no barco com seus amigos. Então, no meio da viagem, um vento forte começou a soprar. Então, as ondas começaram a ficar altas. Tinha relâmpagos no céu e o barulho dos trovões. A tempestade não parava, era terrível. Então, no meio da tempestade, de repente, o grande mestre vai para cima do barco. Seu nome é Jesus. Ele é o Filho de Deus. E Jesus fala no meio da tempestade. De repente, tudo fica calmo. Crianças, como isso é possível? Sabe por quê? Porque essa é uma história verdadeira. E porque só Jesus pode fazer isso. Porque Ele é o Filho de Deus. Vocês se lembram do nosso amigo baixinho? O nome dele era Zaqueu. E ele ouviu muitas histórias de Jesus. E ele falou então, queria conhecer Jesus, porque ele não havia visto Jesus ainda, mas ouvido muitas histórias. E Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava passando pela sua cidade, bem por esse caminho. Então ele pensou, já sei o que eu vou fazer. Eu vou ficar aqui no caminho e vou conseguir ver Jesus. É isso que eu vou fazer, e ele esperou. De repente, ele viu no meio do caminho uma multidão, muitas pessoas vinham vindo. E junto com aquelas pessoas, adivinha quem vinha vindo também? Jesus! Ele conseguia ver Jesus agora. Mas tinha muita gente e ele não conseguia ver porque ele era baixinho. Então
no meio do caminho, ele viu uma árvore. Sabe o que ele pensou em fazer, crianças? Subir na árvore. Muito bem. Então ele pensou: vou subir nessa árvore antes que essa turma toda chegue aqui, e assim eu vou me esconder lá em cima, e lá de cima eu vou conseguir ver Jesus. É isso que eu vou fazer. Então ele subiu, e lá em cima se agarrou no galho da árvore e ficou lá esperando Jesus passar pelo caminho. Vocês não conseguem ver Zaqueu aqui, porque ele está escondido, mas ele está lá na árvore. Mas de repente ele vê muitas pessoas que vêm vindo, e aquelas pessoas todas ali perto de Jesus, e todo tipo de pessoas estava lá. Tinha mães e pais, pessoas velhas e pessoas jovens, pessoas doentes, pessoas bem fortes, pessoas pobres, pessoas ricas. Tinha jovens e também as crianças. As crianças estavam ali perto de Jesus, porque Jesus, ele falava assim para as crianças: crianças, vai embora daqui. Não, Jesus não falava assim com as crianças, não. Ele falava: crianças, venham para perto de mim. Então, estavam todos ali, perto de Jesus. Jesus, além de curar os corpos daquelas pessoas, Jesus fazia algo que ninguém podia fazer. Porque Jesus, ele via o coração das pessoas. E ele via que o coração daquelas pessoas estavam assim, quebrados e machucados. E ninguém podia consertar o coração quebrado, mas Jesus podia. Então, ele enchia seus corações com o seu amor, com a sua paz, com a sua esperança. Naquele momento ali, pertinho da árvore, Jesus para de falar, olha para cima e fala: Zaqueu! Zaqueu leva um susto. Ele não imaginava que Jesus iria falar com ele. Ele era um homem mau, ninguém gostava dele, ninguém conversava com ele, e logo Jesus falando com ele. Sim, crianças, Jesus falou com Zaqueu naquele dia. Jesus fez muito mais por Zaqueu naquele dia, porque ele viu o seu coração. Então naquele dia Jesus encheu o coração de Zaqueu com o seu amor, com a sua paz, com a sua alegria e com o seu perdão. E naquele dia, quando Zaqueu conheceu Jesus, ele sentiu algo diferente no seu coração, porque agora Jesus era a sua verdadeira riqueza, e ele era o rei do seu coração agora. E naquele dia Zaqueu quis devolver tudo que ele havia roubado no seu trabalho. Não, ele quis devolver muito mais do que ele havia roubado, porque agora a verdadeira riqueza de Zaqueu não eram as coisas que ele tinha e que ele podia pegar com as suas mãos, e sim Jesus, que era o seu verdadeiro tesouro, que não se acaba, que ninguém pode roubar. E Jesus também quer ser hoje o seu verdadeiro tesouro. Aleluia. Vou fazer meu último desenho, crianças, mostrar para vocês como vocês podem conhecer a Deus, como vocês podem um dia morar no céu com Jesus. Imaginem vocês, então, que eu tenho aqui 2 penhascos bem altos e bem longe um do outro, e é impossível você passar de um lado para o outro, é bem longe. Mas desse lado é onde todos querem chegar, sabe por quê? Porque desse lado aqui, ó, é onde Deus está. E Deus é paz, amor, esperança, tudo que a gente precisa. Mas quando não conhecemos Jesus, nós ficamos aqui, ó, desse lado, sem saber o que fazer. Ah, mas alguém pode dizer: já sei como que eu vou chegar até Deus, é só eu ser bonzinho, fazer tudo certinho, ir para a igreja todo dia também, e ser bonzinho, assim eu consigo chegar até Deus. Mas não dá, crianças. A Bíblia fala que não conseguimos ser bons o suficiente para conseguir chegar até Deus assim. Então, Deus nos conhece, e Ele quer que nós cheguemos até Ele. Sabe o que Ele fez por nós? Ele enviou Jesus, o seu único filho, que veio aqui na terra como homem e morreu na cruz por nós, para resolver o nosso grande problema, que a Bíblia chama de pecado. E todo pecado nos separa de Deus para sempre. Nós nascemos assim, separados de Deus, e não conseguimos fazer nada para estarmos perto dele. Mas Jesus morreu por nós, e o seu sangue
pôde apagar, pôde cobrir, pôde perdoar todos os nossos pecados. Então, quando você vai chegar até Deus, você está aqui, você vai dizer: Deus, perdoe os meus pecados, Jesus seja o meu Salvador. Então Jesus vai ser a sua ponte, e você vai chegar até Deus. Ele te ama, Ele quer que você chegue até Ele. Mas essa não é uma ponte que você vai andar com seus pés, é uma ponte que você vai andar com a sua fé. Se você crê, criança, que Jesus morreu por você, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, para nos dar vida eterna com Ele no céu. Se você crê que Jesus é o teu Salvador, Ele então é a sua ponte, que te leva até Deus. Jesus é o nosso único caminho, Jesus é a nossa única esperança. E você não precisa fazer nada, porque Ele já fez. Ele já morreu por você, Ele já derramou o seu sangue por você, e hoje Ele está te chamando para perto dEle. Jesus quer ser o verdadeiro tesouro. Bom, espero que vocês tenham ouvido a história com os seus ouvidos e com os seus corações. Os bonecos vão cantar mais essa música, mas antes da música eu quero chamar aqui o Gerson, que também me ajudou a fazer os bonecos lá.